que as pessoas não sofram mais constrangimento por estar simplesmente promovendo a sua saúde ou do seu pet ou do seu filho. O presidente se demonstrou sensível à causa e vamos montar um grupo técnico, né, para fazer a proposta de regulação dessa substância do uso na veterinária. That marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que as campanhas antidrogas são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada ao invés de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. Olá, olá! Eu sou a Anitta Crepe e você está ouvindo o Cannabis Hoje Pode, o podcast que te conta os avanços da cannabis e dos psicodélicos com contexto e análise, gerando debates guiados pelos maiores especialistas no assunto. A terceira temporada do Cannabis Hoje Pode tem o apoio de Unileia, USA Hemp, TreeStar, Bliss, Let's Indoor, NetSeeds, Aleda e Gorilla. Essas marcas reconhecem o valor da comunicação responsável e do jornalismo de qualidade para apontar os caminhos do setor com informação e análise para normalizar o que um dia foi tabu. Fica aqui comigo que eu já volto. A TreeStar Express é uma empresa super especializada em logística de medicamentos à base de canabidiol e produtos biológicos. E hoje eu quero contar para vocês que a TreeStar Express possui certificado US FDA. Mas o que isso significa? Esse documento é crucial para produtos alimentícios, farmacêuticos e cosméticos. É um certificado que atesta que os produtos atendem aos rígidos padrões de qualidade e segurança impostos pela FDA, a Anvisa dos Estados Unidos. Esta é mais uma comprovação da seriedade e segurança do trabalho da TreeStar Express, que faz a logística de mais de 100 marcas de medicamentos de CBD. Se você quer saber mais sobre o trabalho da TreeStar Express e organizar a logística da sua marca de uma vez por todas, procure a TreeStar Express no Instagram e no LinkedIn, ou entre em contato pelo e-mail contato@treestarexpress.com. Nessa semana, no episódio 55 do Cannabis Hoje Pode, teremos um assunto quentíssimo. A Anvisa acabou de autorizar os veterinários a prescreverem cannabis, o que na prática já acontecia. Mas com a chancela da agência, os profissionais passam a ter muito mais segurança no exercício da sua profissão. Eu conversei com a doutora Caroline Campagnoni, médica veterinária responsável por levar a demanda da classe ao Conselho Federal e à Anvisa, para conhecer os bastidores dessa conquista que, aliás, pode ser muito inspiradora para outros nichos dentro da cannabis. Esse sim da Anvisa é só o primeiro passo. Agora chegou a hora de definir os critérios práticos dessa história. E para entender quais serão os próximos passos desse novíssimo marco regulatório no Brasil, eu trouxe para a conversa a advogada Marcela Sanches Goldschmidt, que na segunda parte do programa nos apresenta a face jurídica de toda essa discussão e os prováveis caminhos a partir de agora. É isso, vem comigo! Caroline Campagnoni, seja muito bem-vinda ao Cannabis Hoje Pode. É um prazer imenso ter você aqui, essa veterinária super atuante e que tem um mérito muito importante nessa decisão favorável da Anvisa. Carol, a gente quer saber tudo o que está rolando com a cannabis na veterinária, então, por favor, ajuda a gente. Muito obrigada pelo espaço, é um prazer imenso estar aqui hoje. Essa nossa caminhada regulatória, né, já aconteceu aí há uns bons anos atrás, então acho sempre importante também falar que é sempre um efeito comitiva, né, de muitos profissionais envolvidos. Eu tive a sorte de ser aí essa porta-voz nesse momento, né, para que a gente consiga realmente levar essa causa. Então, foi um prazer gigante poder representar os meus colegas, né? Então, isso eu nem preciso explicar. Porque, de fato, né, Carol, você foi uma figura, assim, principal ali, super referente para os outros veterinários, porque você foi
chamando a galera, né? E aí teve essa coisa da live. Conta pra gente como é que foi que você foi encontrada, né? Foi capturada pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, que quis ter você junto nessa abertura de fronteiras da cannabis na veterinária. Exatamente. Então, assim, há 2 anos atrás, estava eu fazendo uma live, um pouco mais do que isso, 2 anos e meio atrás, estava eu fazendo uma live sobre o uso da cannabis na veterinária com uma grande página de veterinária e que tinha o Conselho Federal já monitorando essa página por conta que era uma página muito importante. E quando eles viram lá o anúncio, o assessor técnico jurídico do Conselho Federal de Medicina Veterinária na época me viu, entrou em contato comigo, na hora pediu meu telefone para me ligar que ele precisava conversar comigo. Na hora, a gente já tinha, assim, um grupo de médicos veterinários endocannabidologistas formados e eu já mandei mensagem, falei assim, meu Deus, o assessor técnico jurídico do Conselho Federal quer me ligar para falar sobre isso. E sabe aquela sensação, assim, de que agora eu rodei. E aí ele me ligou, ele falou assim, não, você tem noção do risco jurídico que você tá correndo nesse momento? Eu falei, mas eu tô lutando, né, pra mudar isso. E ele percebeu logo que eu estava muito por dentro das leis, comecei já a falar tudo que me embasava, que me defendia, né, pra eu poder atuar dessa forma. E aí logo ele percebeu que realmente eu estava empenhada, que não seria tão fácil assim, né, me parar. Aí ele levou essa questão até o presidente do Conselho Federal na época, o Dr. Francisco Cavalcante, que infelizmente, né, partiu recentemente, mas o Dr. Rodrigo Montezuma, que é esse assessor técnico jurídico do Conselho Federal, ele falou assim, não, então vamos lá, eu já entendi os benefícios, não sabia do sistema endocannabinoide, que aí a gente já começa a dar aquela aula, né? Uhum. E aí ele falou assim, não, o presidente se demonstrou sensível à causa e vamos montar um grupo técnico, né, para fazer a proposta de regulação dessa substância do uso na veterinária. O que você acha? Eu entro como presidente desse grupo de trabalho e você entra atuando junto comigo e me pediu a indicação de colegas. Foi aí que eu chamei o Dr. Eric Amazonas, a Kátia Ferraro. Na época, né, tinham outros integrantes também, o Dr. Tarcísio, enfim. E aí veio o primeiro GT. E nesse primeiro GT, a gente já conseguiu 3 reuniões com a Anvisa logo de cara. E assim, eles, a todo momento, eles falaram assim, olha, a gente demonstra sensibilidade pela causa, a gente entende que não era nossa intenção excluir a classe profissional. É porque a gente realmente desconhecia. A demanda que tinha chegado até nós, até esse momento, é a demanda das mães, né? Toda aquela luta que a gente já conhece muito bem. E não tinha chegado esta demanda ainda. Mas vamos nos esforçar aqui dentro para que a gente possa realmente regular essa situação. E aí, nesse momento, né, eles falaram assim, vamos fazer todos os esforços, venceu um ano de GT, trocou gestão. E aquela aflição, assim, será que a gestão atual vai ser sensível à causa também? E foi, né? E foi. A doutora Ana, que é a atual presidente, que inclusive postaram ontem lá no site do Conselho Federal, até postei no meu Instagram também, uma foto que ela acompanhou a gente ontem na Anvisa, né? Tivemos uma nova reunião com os diretores, né? O Frederico e o Romison. Então, ela era a vice-presidente do Dr. Francisco. Né? Então a gente já tinha ali um pezinho na esperança. Então, interessante isso, né? Assim, de vocês terem conseguido esse apoio do Conselho Federal, porque, do meu ponto de vista, isso parece que, assim, ter sido crucial no desenvolvimento dessas conversas, né? Porque é uma coisa, por exemplo, que a gente não vê na medicina humana, né? No Conselho Federal de Medicina não há um apoio para cannabis. E na veterinária tem. Então, assim, de fato foi muito importante, né, Carol? Muito, muito, muito. E desde o primeiro momento, isso que foi algo, assim, muito marcante pra gente. Antes, a gente falava que era... A Kátia, né, a nossa colega, sempre usava a expressão de que nós éramos órfãos de conselho. E aí, em uma das reuniões, o Dr. Rodrigo falou assim, vocês não são órfãos de conselho. Né? E veio trazendo tudo isso. Então, assim, foi tudo muito fantástico, trocou essa gestão, tivemos um novo presidente no grupo de trabalho. Hoje, atualmente, o Dr. Rodrigo, que era o ex-assessor, ele vai, em fevereiro, tomar posse da presidência do Conselho Regional do Distrito Federal, né? Já estamos caminhando de outras formas. Muito importante. Sim. Essa representatividade de muitos colegas. Então, assim, foi um esforço muito, assim, em conjunto. Nesse ano, a gente já tinha tido reunião
com a Anvisa, fizemos mesa redonda com o MAPA. Então, o grupo de trabalho, ele teve um serviço assim, muito importante em todo esse andamento, todo esse caminhar. Foram muitos e-mails, tratativas, né? E, olha, está causando um grande alvoroço tudo isso e muita desinformação também, né, em alguns pontos. Total. Por isso que a gente trouxe você aqui hoje, Carol, para explicar pra gente, assim, por exemplo, né, o que mudou na prática na vida do veterinário. Porque vários veterinários, e você me deu um número aproximado de 3.000 profissionais, que já seriam prescritores mesmo antes dessa mudança na portaria 344, mas então, assim, o que essa mudança de fato significa? Ela é mais simbólica? Na verdade, ela não é mais simbólica, porque, assim, o médico veterinário, ele estava correndo o risco, né, por conta de uma ilicitude na sua prerrogativa profissional, né, então, por cometer esse ato ilícito da prescrição, que é um dos verbos lá do artigo de drogas, né, em relação às substâncias da cannabis sativa L, e então tinha esse medo, né? Essa vibração de medo, esse ruído de medo entre a classe. E isso era muito nítido em todos eles. Quando a gente ia fazer curso, ministrar aí esses entendimentos sobre o sistema endocannabinoide, tudo chegava nesse ponto jurídico, a gente tinha que falar que o médico veterinário poderia ser indiciado por tráfico de drogas, né? É uma coisa muito pesada. Muito grave. Muito, sim. Muito. Então, assim, já existia esse risco, né? Já contei anteriormente que eu tive, né? A Polícia Civil na porta da minha clínica. Não, mas conta pra gente em detalhes esse episódio, porque realmente, né, assim... Hoje é dias de luta, dias de glória, né? Hoje aqui, celebrando essa conquista e tal, e há poucos anos você chegou até essa questão, né? Foi por uma... denúncia de alguém? Como é que foi isso? Foi uma denúncia feita presencialmente pro Ministério Público, né? Em relação a que eu prescrevia substâncias canabinoides para os meus pacientes e cometia esse ato do tráfico de drogas. Então... E aí, como é que foi? Tipo, chegou a polícia? Como é que você tava? Como é que você se sentiu? Foi instaurado um inquérito, né? Eu tinha acabado de sair da clínica, naquele dia eu tinha trabalhado o dia inteiro, atendendo paciente, fazendo cirurgias. E eu tinha saído para almoçar 3h da tarde. E na hora que eu saí para almoçar, do lado da minha clínica, na época, porque eu já fechei a minha clínica, porque hoje eu trabalho só com a medicina canabinoide, mas do lado da minha clínica é a loja dos meus pais. Então, assim, é um ambiente em família. E aí eu saí, fechei a clínica e saí de carro com meu esposo para almoçar. Eu estava chegando, assim, próximo ao restaurante, a minha mãe me liga. Filha, volta pra cá correndo, porque a polícia tá aqui, eles querem falar com você, eles estão com uma denúncia. Minha mãe, assim, passou um nervoso. Desesperada. Imagina, claro. né? E aí, prontamente, a gente, né, veste aquela capa de super-herói que a gente não tá... Por mais que a gente esteja preparado, os nossos advogados nos instruem demais para esse momento. Né, eu fui muito bem treinada pela doutora Marcela Sanches para esse momento. Daqui a pouco ela tá aí, daqui a pouco ela entra com a gente. Exatamente. Então, assim, a gente veste aquela capa, né, e vamos pronto pro que tiver que vir, né? Obviamente que bate aquele medo, aquela apreensão. Eu com o colarzinho de maconha no pescoço. Cheguei... Pra completar. Aí eu cheguei lá... E os investigadores, né, vieram conversar comigo para entender o que estava acontecendo por conta daquela denúncia. Logo, a gente explicou tudo o que estava acontecendo, né? A denúncia também envolvia cultivo de cannabis, né? Falavam que eu cultivava e fornecia para esses pacientes, além de estar prescrevendo para esses pacientes. E eu, né, aqui em casa, a minha rotina com a cannabis começou em casa, porque meu esposo é portador de uma doença neurodegenerativa e nós temos habeas corpus desde 2018 para cultivo, né? Então, obviamente houve um ruído, porque eu também sou diretora de uma associação veterinária, uma associação medicinal, né, canábica, animal, para fins veterinários. E naquele momento eu tive que colocar todos os pingos nos is. Além de dizer o que me embasava naquela prescrição, que é um rodapé maravilhoso na minha receita, que a doutora Marcela desenvolveu, né?
Além de que eu vou ter que mudar agora, eu vou ter que mudar até o padrão da minha receita. Por que isso? Na verdade, antes a gente colocava um rodapé do que me embasava ali para poder prescrever essas substâncias, né? Então, a Marcela trazia ali, por exemplo, a normativa 35, que fala que a gente pode prescrever as plantas da DCB, colocando o número da planta, né, na classificação. Então, tinha todo um padrão que exigia para que eu pudesse me proteger juridicamente nessa prescrição, né? E aí eu expliquei que eu tinha o meu habeas corpus em casa, né, o habeas corpus do meu esposo estava presente também, que não tinha nada a ver, não tinha nenhum desvio de finalidade, a produção era somente para fornecer o tratamento para ele, convidei eles a virem aqui na minha casa para ver o número de plantas que tinha no nosso habeas corpus, mostrei o habeas corpus, e ao mesmo tempo eu expliquei que o processo associativo é uma coisa totalmente diferente da minha conduta dentro da minha clínica e do que eu faço dentro da minha casa. E aí, logo, mostrei toda a estrutura do processo para eles, dei o número do processo, a juíza que estava acompanhando, os 3 desembargadores que também estiveram ali na mesa deles, né, o nosso processo. Então, todo esse andamento. E eles arquivaram de forma criminal e seguiram de forma administrativa, fazendo diligência com vigilâncias sanitárias, que foi coisa que a gente conseguiu aí, né, ir manejando até então, até agora. Então, assim, ninguém mais vai precisar passar por esse tipo de constrangimento Não. A partir dessa decisão. Não, ninguém mais vai precisar. E, Carol, agora restam várias dúvidas, né? Em relação ao desenvolvimento desse novo marco legal para cannabis na veterinária. E eu queria saber quais você acha que são as mais importantes questões que ainda estão em aberto, né? A questão, por exemplo, da importação e das associações, né, de plantio em território nacional, se vai poder usar em alimento também ou se vai ser, a princípio, só terapeuticamente. Quais são as mais importantes questões e para onde você acha que vai desembocar? Uma das grandes questões é a importação, né? A 660 regula esse canal de importação por pessoa física em caráter excepcional, né? Quando a gente fala de canal de importação, por exemplo, o mapa tem um canal de importação de substâncias, mas não é por pessoa física, tá? Então, teria que se criar um canal de importação por pessoa física pelo mapa. E o mapa, ele é extremamente rigoroso para registro de produto. E eu até ouso dizer que o mapa é o órgão que é mais rigoroso nesse ponto em si. Até mais do que a Anvisa, por exemplo, a gente tem um sistema de controle de receitas e dispensação de substâncias controladas, de uso entorpecente, psicotrópico, que na medicina humana não existe, que é o CIPEAGRO. O CIPEAGRO é um sistema extremamente burocrático, que a gente precisa fazer a solicitação dessa via pelo sistema do Ministério, né? Então, assim, é muito mais burocrática essa nossa prescrição pelo CIPEAGRO. Então, tem até um controle muito mais rígido. Então, acreditamos agora, o grupo de trabalho vai continuar ano que vem, né, a sua atuação, justamente estreitando esses laços com o mapa, fazendo lado a lado com eles, como que vamos prosseguir juntos daqui para frente. Como que vai ser, se vai ter esse canal de importação realmente, como que vai funcionar essa demanda pelo registro, né, e tudo mais. E algo também que é importante a gente dizer é que o mapa ele vai registrar substâncias que estão na 344, agora para uso veterinário, mas isso não significa o cultivo em território nacional, porque o cultivo em território nacional ainda é crime, exceto, né, com as liminares específicas. Então, ele só vai poder regular substâncias que já são de produtos, né, que não são produzidos, cultivados em território nacional. Que dá na mesma, né? No fim das contas, de você acessar pelos produtos que estão registrados na farmácia, porque eles estão usando também substratos importados, né? Ou já comprar diretamente pela 660 importado. Agora, se eu não me engano, eu queria até confirmar isso com você. O mapa, ele pode chegar a autorizar o plantio em território nacional, não é isso? Independentemente da Anvisa? Para produtos PET? Na verdade, isso está acima da competência do mapa, porque aí já entra, né, a lei de drogas. Tanto é que, assim, devido a esse processo associativo que eu me envolvi, nós fizemos em 2022 a primeira solicitação de registro de produto de cannabis para uso veterinário.
E lá nesse nosso registro em 2022, que a gente já anexou toda a documentação que o mapa pede e tudo mais, a justificativa para recusa dessa nossa solicitação de registro foi que, primeiro, a substância era proscrita pela 344, ou seja, isso hoje foi superado. E o cultivo do nosso produto era em território nacional, que é proibido pela lei de drogas, exceto se eu tivesse uma liminar judicial, que esse processo corre até hoje. Até hoje esse processo corre e não houve a decisão judicial ainda. Olha só. Então, bom, talvez... Não sei, você acha que, por exemplo, essa decisão que tá para sair do STJ falando sobre cultivo em território nacional, isso pode chegar a incidir sobre esse processo que ainda tá em aberto? Olha, eu acredito que sim. É uma ótima dúvida pra gente dar com a doutora Marcela. Se for vinculante, né? Exato. Mas vem cá, enquanto isso, Carol, conta pra gente, você tem uma ideia da população de cães e gatos e de outros animais de criação e de serviço que hoje existem no Brasil? São milhões. Porque, assim, a gente tem até uma certa dificuldade de contabilizar tudo isso, porque, assim, são cães, são gatos, são aves, são tartarugas. Estão aí fazendo amor livremente, tendo bichinhos. Exato. Tem gente que chega pra gente no consultório com pombo de estimação. Eu tenho pombo que faz tratamento com cannabis, gente, pra artrite na patinha. E assim... gente, esse pombo tá melhor que nós, pelo amor de Deus. Pombo de estimação de 10 anos. Muito bom. Agora, Carol, são milhões, é difícil de contar. Quais os potenciais? Porque a gente pode usar terapeuticamente ali numa convulsão do cachorrinho, mas a gente também consegue usar, você estava me contando, desse uso para diminuir o estresse, por exemplo, nos animais de abate, né? Que vão ali, que sobe o cortisol e eles vão pro abate e deixam na carne toda essa energia pesada. Então, você estava me falando que existe a possibilidade de tratar com cannabis essa população. Sim. Conta pra gente. Quando a gente fala, assim, nesses pets, né? A gente fala desses milhões. Mas quando a gente fala de animais de produção, a gente fala de mais de bilhões de animais, né? Então, eu sempre defendi que esse mercado da cannabis, essa área da cannabis na veterinária, chega a ser maior do que na medicina. Chega a ser muito maior na medicina. Porque hoje a gente tem essa parte medicinal. Amanhã, quem sabe o nutricional, que é outro déficit que a gente ainda tem, né? O industrial, quantas coisas a gente pode fazer também pelos animais nesse ponto em si, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, dessas patologias que a gente pode tratar nos animais, vão ser desse cunho medicinal até então, né? O que nós temos hoje. Mas a gente tem que partir do pressuposto que o sistema endocannabinoide está presente em todo o sistema do organismo. Então, se eu estou falando de desordens cardiovasculares, como hipertensão, por exemplo, né, dentre outros problemas cardíacos que os animais têm, a gente pode utilizar muito bem os fitocannabinoides. No sistema neurológico, sistema respiratório, até mesmo no sistema renal do animal, tem sistema endocannabinoide e tem muita aplicabilidade em animais com doenças renais crônicas, por exemplo, né? Endocrinopatias, que são os problemas hormonais, a gente pode utilizar em diabetes, hiperadrenocorticismo. Quando a gente fala assim, diabetes, todo mundo pergunta, mas animal tem diabetes? Né? As pessoas se surpreendem. E o animal tem tudo que o ser humano tem, né? Obviamente que as bactérias, as infecções, os vírus que vão acometer algumas espécies podem ser diferentes, mas tem muitas patologias que são zoonoses, né? Que são de transmissão de humano para animais, enfim. Então, desde doenças infecciosas, a gente tem um grandíssimo problema na veterinária, por exemplo, com leishmaniose, sinomose, que são doenças muito importantes. A leishmaniose é um problema muito grave no país, até mesmo para o ser humano, né? E muitos estudos, inclusive, eu já tive o prazer de palestrar em uma universidade apenas focada nesse tema de leishmaniose, em que eu trouxe estudos de como as substâncias canabinoides reduziam a quantidade da leishmania, que é o vírus, no sangue do animal, né? Na titulação, que é isso que a gente utiliza com medicamentos fortíssimos, que a gente tenta provocar essa diminuição. E a gente conseguiu ter esse sucesso com os canabinoides, que obviamente a gente precisa
estudar em um N maior de população, né, para a gente ter uma evidência robusta, por exemplo. Mas é de uma forma geral, quadros oncológicos, quadros de dor, quadros inflamatórios, bem diversas aplicabilidades. E nesse estresse também, né, do abate, você tinha me falado que o CBD mesmo antes de entrar na ração, né, a gente podia usar, de repente, terapeuticamente com as gotinhas. Você acha que seria uma possibilidade? Olha, hoje a gente não fala, por exemplo, assim, muito de um tratamento preventivo. A gente teria que identificar, né, esses animais ou entender, por exemplo, eles vão passar por uma situação de estresse, assim, assado. Até certo tempo a gente pode administrar, porque tem um tempo residual também na carne, que a gente não pode esquecer, temos que entender até mesmo melhor isso. Mas para os quadros comportamentais em modo geral, né? Estresse, ansiedade, agora, final de ano, por causa dos fogos de artifício, é um momento que o pessoal procura muito, porque às vezes utiliza sedativos fortes, como a cepromazina. Nessa época, para os animais, que assim, perigosíssimo estar utilizando, animais, por exemplo, braquicefálicos, que são aqueles que têm um focinho achatado, como boxer, pug, bulldog, se utilizar para eles podem morrer porque causa um relaxamento da língua, porque a língua é muito grande, né, que é o palato. E essa língua, ela relaxa e tampa a passagem de ar. E sufoca. Então, assim, são medicamentos que são utilizados rotineiramente, né, assim, pelo médico veterinário. Enfim, então, assim, pensando nesse quadro comportamental, a gente expande para esses animais de produção também. Como quando a gente pensa em galinhas poedeiras, que elas precisam passar por muito estresse. Quando nós falamos até mesmo de galinha de abate, quando falamos de gados, né, os suínos, na suinocultura, eles chegam a praticar canibalismo devido ao estresse ou até mesmo atacar humanos devido ao estresse. Estresse de temperatura, confinamento, aglomeração, são diversos estresses. E durante a baia ali desse suíno, ficam ganchos de ferro que muitas vezes eles ficam mordendo, sabe? Causando até mesmo dores orofaciais por conta de desgaste, por conta desse estresse. Quando a gente pensa nos equinos, né, a gente pensa também que esses animais sofrem de lesões. Esses animais, eles podem sofrer até mesmo de estresse. Quando tem Olimpíada em outro país, tem que levar esse animal até o outro país, sabe? Imagina, para aquele animal entender, o equino, ele é extremamente sensitivo. Ele é um animal que ele capta muito a energia do ambiente, das pessoas. Tanto é que eles são utilizados na ecoterapia, né? Eles são utilizados hoje até mesmo em terapias de constelação feita com equinos, né? Então, eles têm essa sensibilidade. Então, imagina esse ser tão sensível ao ambiente, à energia, sendo colocado, às vezes, né, em transporte para outro país. Então, é uma possibilidade gigantesca para esses animais. E nós estamos falando de equinos que custam milhões, né? Nesses casos de esporte, por exemplo. Então, tem uma demanda gigantesca que pode ser atendida, né? De modo geral. É isso, Carol. Então, assim, agora a gente vai pro intervalinho e daqui a pouco a gente tá de volta com a Carol e com a doutora Marcela Sanches Goldschmidt. Fica com a gente que a gente já volta. Iniciar um tratamento com cannabis medicinal era um grande desafio, mas isso mudou. O App Bliss inaugurou uma nova era em que você pode ter acesso legalizado em minutos a diversos tratamentos com cannabis medicinal. O App Bliss é o primeiro aplicativo aprovado pelo Google Play e pela Apple Store que guia você em cada passo para ter acesso ao tratamento com cannabis medicinal 100% pelo celular e desde o primeiro acesso. É incrível! Da consulta à importação do produto, você vai fazer tudo em um único aplicativo. Já são mais de 65 mil downloads, com pacientes em mais de 700 cidades em todos os estados brasileiros. Insônia, ansiedade, estresse, perda de foco. Quer saber como virar esse jogo? Baixe agora o App Bliss e conheça essa revolução. O link está na descrição do episódio.
Estamos de volta com o Cannabis Hoje Pode, com a doutora Caroline Campagnoni e agora a doutora Marcela Sanches Goldschmidt, essa advogada maravilhosa que a gente tem no Cannabusiness brasileiro, entra na conversa. E aí eu quero entender assim, a Carol, quando foi abordada pelo Rodrigo Montezuma, que ligou dizendo que ela não podia falar a respeito das lives e tal, a Carol falou que com o apoio jurídico de um time, né, que tem ali a Marcela à frente, ela se sentia segura de correr esse risco. Então eu queria saber como é que vocês se encontraram, como é que foi esse apoio, como é que nasceu esse apoio mútuo? Bom, foi a Carol que encontrou a gente, né? Carol, quer começar? Eu já tinha muita referência do trabalho deles, né? Tanto da Marcela, do Emílio, do Ricardo. Até porque na pós-graduação eu tinha tido aula com o Emílio e tudo mais. Então mandei mensagem naquela esperança, né? Que eles fossem me responder, pegar a causa e tudo mais. E o que foi muito interessante desde o início é que eles estavam abarrotados de trabalho, né? Muito, tendo até que recusar algumas demandas. E o que tocou, né, o meu ponto, né, a nossa causa, foi justamente a Marcela, né, com a causa veterinária. E aí, graças a Marcela, eles acabaram entrando nesse time, junto também, na época, uma advogada que a gente já tinha na associação, que chegou até nós por conta de ser tutora de um animal, de ser responsável por um animal com quadro oncológico. Então, formamos aí esse time de 4 pessoas, mas ela não tem nenhuma expertise em cannabis, não tinha nenhuma expertise em cannabis, né? E ela era por conta mesmo da vivência, tudo que ela passou com o animalzinho, com o quadro oncológico e com a cannabis, deu qualidade de vida para ele. Então, a gente formou esse time magnífico. Magnífico. Aliás, eu nem dei aqui as boas-vindas a Marcela, pelo amor de Deus. Estou tentando trazer Marcela há meses. Então, Marcela, muito bem-vinda ao Cannabis Hoje Pode. É um prazerzaço ter você aqui, porque você tem um trabalho super parrudo dentro da expansão do marco regulatório da cannabis no Brasil. E aí, eu queria saber, antes da Carol entrar em contato com você, você já estava trabalhando nessas questões veterinárias? Anitta, primeiro gostaria de dizer que é um prazer enorme estar aqui falando sobre direito, cannabis e medicina veterinária. Desde 2020 eu faço pesquisa aos conselhos de classe, tentando entender o posicionamento deles com relação à prescrição dos profissionais, né? Identifiquei que mais de uma categoria profissional tinha ali a previsão de prescrição, então comecei a fazer consultas através da Lei de Acesso à Informação a todos os conselhos. Então eu fiz ao Conselho Federal de Medicina Veterinária, Conselho Federal de Medicina, fiz também outros conselhos, o COFITO, o COFEM, Conselho Federal de Fonoaudiologia, Conselho Federal de Farmácia, Conselho Federal de Biomedicina e Conselho Federal de Biologia. Então eu consultei todos para entender qual era o posicionamento dos conselhos e comecei a me debruçar sobre essa matéria, né? Comecei a pesquisar também e entender as leis, como que se davam as leis que regulavam o exercício das atividades, né? Então, quando a Carol chegou, eu tinha já um interesse grande nesse sentido, né? Em tentar entender esse cenário para, inclusive, poder orientar da forma adequada os profissionais que estavam chegando com essa demanda. E o que você considera, assim, que foi o mais importante para terem alcançado esse resultado, né, com a liberação da Anvisa? Com certeza o empenho da Carol, primeiramente, né? Porque a Carol foi incansável, junto com outros veterinários também muito aguerridos, muito interessados, né, em promover a melhor qualidade de vida para seus pacientes através dos produtos de cannabis. Então, juntou, né, a força dos veterinários ao momento que nós nos encontramos, né, que é um momento favorável. Nós estamos vendo aí a evolução regulatória, né? Eu costumo falar que desde aqui até 2015 a cannabis era absolutamente proibida, embora as convenções internacionais fizessem previsão, né, da importância do reconhecimento de substâncias psicotrópicas e entorpecentes para o alívio da dor e do sofrimento, embora a gente tivesse ali na lei de drogas, no artigo 2º, a previsão de cultivo de vegetais dos quais possam ser extraídas substâncias psicotrópicas, entorpecentes, e a possibilidade aí da União, né, autorizar esse tipo de cultivo. Embora a gente tivesse tudo isso, a cannabis era absolutamente proibida até 2015 e isso foi flexibilizado através das normas da Anvisa.
Então, em 2015, a gente conseguiu a possibilidade, né, de importar produto derivado de cannabis, pessoa física para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado através da RDC 17. Foi lendo justamente essa RDC que me chamou a atenção para o fato de que falavam profissionais legalmente habilitados, o que estava à margem para que outros profissionais habilitados por outros conselhos de classe pudessem prescrever também, não estava restrito a apenas um profissional habilitado por um conselho, como é o caso da 327. Então, em 2017, a cannabis foi reconhecida enquanto planta medicinal, incluída na lista de denominações comuns brasileiras. E em 2019, nós tivemos a possibilidade aí de fabricar em território nacional e comercializar. Então, é a partir da RDC 19 que foi possível comprar os produtos de cannabis nas farmácias e drogarias. Então, observando esse cenário, a gente vê que teve uma evolução significativa, né? A portaria 344, ela faz a previsão de que médicos, dentistas e veterinários podem prescrever substâncias psicotrópicas e entorpecentes. Então, considerando, né, que a instrução normativa número 35 do MAPA também tem lá um rol de substâncias que o veterinário pode prescrever, inclusive psicotrópicas, e entendendo que o THC está na lista de substâncias psicotrópicas, eu observei aí que fazia todo sentido a prescrição pelo médico veterinário. Então, juntou esse compilado de informações que eu fui fazendo ao longo dos anos, com também informações que a Carol trouxe, né, da área da medicina veterinária. Então, juntos a gente começou, né, Carol? Eu comecei a contribuir aí para que a Carol pudesse articular com embasamento jurídico, né, com informações que pudessem dar aí força para os argumentos dela. Como é que foi assim, né? A Marcela criava ali todo o argumento, depois Carol levava isso para Brasília, a Marcela ia junto. Como é que era a prática dessas reuniões ali, de estabelecer esse diálogo com a Anvisa, né? Como foi a viabilização dessas reuniões? Bom, eu e a Carol, a gente faz reunião uma vez por semana, toda quinta-feira de manhã. Mas, para além disso, toda vez que a Carol liga, eu atendo imediatamente, né, Carol? Exato. Então, esses 2 dias que ela passou lá em Brasília, fazendo essa articulação, né, e obtendo essa conquista, eu fiquei ali dando suporte por telefone com todos os argumentos jurídicos necessários para que ela tivesse sucesso. A Marcela foi a primeira pessoa que teve a minuta da RDC em mãos. Aquela que foi da publicada, porque aí, assim, a minuta saiu um pouco antes da minha fala, que já estava programada. E naquele momento, tudo bem que depois teria uma votação, mas naquele momento a gente já estava comemorando, porque se existia aquela minuta, né, existia aquela possibilidade. E, assim, toda a minha fala, a Marcela me ajudou muito naquele momento, que eu falo ali na Anvisa, toda aquela construção. O Dr. Rodrigo Montezuma também me deu ali alguns pontos da saúde única, dos animais de produção, né, enfim, tudo mais. Mas naquele momento ali eu mandei para Marcela, porque a gente teve que mudar na hora a minha fala. Porque eu ia sugerir quais alterações eles deveriam fazer. A gente não sabia que as alterações já estavam feitas, né? Uhum. Então, pouco antes de eu falar, mandei mensagem para Marcela. Marcela, lê, vê se isso nos atende, porque eu vou ter que trocar o discurso. Ao invés de sugerir as mudanças, eu vou ter que falar que isso nos atende. Ela prontamente, né, já leu ali e falou assim, Carol, sim, nos atende. Então, aí eu consegui dar todo aquele discurso. E também as entrevistas depois era assim, né? Vamos entrar em entrevista aqui, deixa eu ligar para a Marcela e falar, Marcela, tá, mas eu posso, a gente vai poder então a receita assim, a receita assada, como que é? Porque tem que ter essa instrução jurídica. Eu sou médica veterinária, né? Não sou uma advogada, então tiveram muitas peças fundamentais para tudo isso. Marcela, você acha que a Anvisa é um campo de disputa ali em aberto? Você acha que é possível, assim como fez a Carol e os veterinários, de conquistar, de ir lá conversar com o apoio jurídico? Você acha que ainda tem espaço para conquistar mais campo dentro da Anvisa e com essa assessoria jurídica especializada? Você diz de outros profissionais? De outros profissionais, de outras classes? Eu acredito que sim, Anitta, porque várias profissões têm aí previsão de prescrição, mas eu entendo, né, que para que outros profissionais possam prescrever, provavelmente os conselhos vão regulamentar e também vão exigir algum tipo de especialização, né, porque nós sabemos que a cannabis é uma substância sujeita a controle especial. Então, ela pode ter interação com outras medicações, são
informações que precisam ser calculadas antes da prescrição. Mas, por exemplo, os enfermeiros, eles têm bastante domínio dessa questão, né, das medicações e tudo mais. E eu entendo que é bem provável que os enfermeiros também possam aí prescrever. Vejo também os fisioterapeutas bem engajados e interessados aí, fazendo algumas tratativas com a Anvisa, inclusive, conversando para tentar avançar. Então, assim, eu entendo a importância, né, dos profissionais estarem capacitados para fazer essa prescrição. E entendo que tem alguns lugares do Brasil que tem carência de médicos, né? E nesses espaços distantes, de comunidades mais carentes, seria muito interessante que tivessem outros profissionais com capacidade técnica para poder fazer esse tipo de prescrição. Por favor. E, Má, qual que você acha que são os próximos passos? Agora a bola tá na mão do MAPA, né? Mas, assim, juridicamente falando, o que a gente... Porque tá cheio de dúvida, né? O que a gente pode esperar que pode acontecer? Ainda tem espaço para pressionar o MAPA? Como é que vão ser os próximos passos? Bom, o MAPA vai precisar regulamentar um produto de cannabis, de um medicamento de cannabis. Provavelmente o medicamento vai demorar um pouco mais, né? Porque o medicamento precisa passar pela fase 1, 2 e 3, tem né, um processo que precisa acontecer. Mas é bem possível que o MAPA crie uma norma em caráter excepcional para importação de produto derivado de cannabis para fins veterinários, para pessoa física, né? Então o tutor faria aí essa solicitação semelhante à RDC 660. É possível que o MAPA elabore uma resolução nesse sentido para não ficar esse limbo, né? Porque senão vai ficar um período grande até ter um medicamento disponível no mercado para fazer essa prescrição. A Anvisa, né, também agora publicou hoje de manhã no site falando da RDC 327, que eles vão poder prescrever pela RDC 327. O que eu vejo de fator complicador é que tem um artigo 13 na RDC 327 que diz que o profissional precisa ser habilitado pelo Conselho Federal de Medicina. Então, eu entendo que isso pode ser um complicador. E um outro fato é que existe a Resolução 680 de 2020 do Conselho Federal de Farmácia, que no artigo 4º diz que o farmacêutico só pode dispensar produtos e medicamentos de cannabis com receita médica. Então, essa norma está vinculada à 327. E a 327, como nós sabemos, está em processo de revisão. A Anvisa já tinha se posicionado anteriormente, dizendo que não iria incluir os veterinários na RDC 327. Mas agora, com essa manifestação dela no site, é possível que os veterinários sejam incluídos na ocasião dessa nova resolução que virá substituir a 327. Sempre tem essas pontinhas em aberto, né? Assim, por que isso, Marcela? Por que não tem uma regulação, uma proposta, uma minuta que seja redondinha, cara? Que as pessoas olhem todas essas frestas, né? Nem que seja chamar uma especialista, né? Uma advogada como você para falar, vem cá, né? Como é que a gente pode entregar isso daqui mais bem embalado? Eu entendo que o primeiro fator complicador aí é a questão de nós estarmos lidando com cannabis, né? A maconha, ela tem aí um estigma, então tudo que versa sobre ela, né, nesse cenário ainda conservador que nós temos, sofre alguns tipos de dificuldade. Mas a questão dos veterinários precisava, né, de uma articulação, cada órgão fazendo a sua parte. Então, o Conselho Federal de Medicina Veterinária estava esperando o MAPA regulamentar. O MAPA estava esperando a Anvisa, e a Anvisa finalmente inseriu esses adendos que permitem que o MAPA regulamente, então vai dar mais segurança para o Conselho também prescrever, né, para o Conselho regulamentar a prescrição do veterinário de forma que seja uma prescrição exequível, né, que ele possa prescrever efetivamente produtos disponíveis. Então, na prática, a importação agora está vetada, segue não sendo possível. A Anvisa, ela deu aí a possibilidade de prescrever produtos e medicamentos regulamentados pelo MAPA, pelo que está no site hoje, que foi publicado no site hoje, a possibilidade de prescrever pela RDC 327, mas nada fala da 660. O que eu penso que vai acontecer? Né? Como é um procedimento automatizado, outros profissionais estão prescrevendo produtos importados de cannabis e esses produtos estão... a solicitação está acontecendo, a emissão, né, da autorização da Anvisa também, a Anvisa acaba autorizando essa importação. Eu acredito que, por conta desse processo automatizado, que eles não
não tem como agora, cada caso, né, um volume muito grande de solicitações, então não tem mais como fazer de forma manual, eles automatizaram lá em 2021. Eu acredito que, em razão disso, algumas receitas de outros profissionais estão passando. Mas quando você consulta, a Anvisa ela é bem clara no sentido de que a prescrição só pode ser feita por médico ou dentista. Mas, na prática, a gente está vendo autorizações da Anvisa sendo emitidas com base em prescrições de outros profissionais de outros conselhos de classe. Que loucura! Então, eu acredito que os veterinários vão, de certa forma, né? Se eles tentarem, se eles fizerem essa solicitação, é bem possível que seja autorizada. Boa, então é continuar indo pra cima, né? Basicamente. Sim. E, gente, eu vou querer ouvir de vocês qual é a legalização ideal do ponto de vista da Caroline e da Marcela, pra gente, né, compartilhar aqui com nossos ouvintes o que vocês veem como ideal pro contexto brasileiro. Vai, Carol. Bom, então, assim, o meu sonho, né? Vamos falar aí da medicina do futuro, dessa medicina dos sonhos, né? Na minha medicina dos sonhos, eu imagino que o próprio tutor possa, né, um dia produzir em casa esse remédio do seu paciente, apesar de que a gente sabe da importância de um grau farmacêutico, de um controle de qualidade num produto, a gente entende todas as interferências nessa qualidade de produto que pode ter durante o cultivo, desde o que a gente utiliza ali, né, na nutrição dessas plantas, até mesmo com a forma que tudo isso vai acontecer, mas seria muito bom no futuro poder ter essa possibilidade, os tutores que quisessem comprar na farmácia, comprassem, os tutores, os responsáveis que quisessem importar, eles importariam, o que quisessem buscar as associações, buscariam as associações, né, que tivesse toda essa possibilidade, esse acesso. Porque a gente está falando de ter esses produtos, mas a que custo será que chegarão esses produtos? Porque eles passarão por muitos estudos, isso sai muito caro, é oneroso, é trabalhoso, são anos de desenvolvimento. Então, não temos ideia de quanto isso vai acabar custando. Os produtos veterinários, eles custam valores muito maiores do que tem na farmácia humana. Se eu pego uma cefalexina, um antibiótico da farmácia humana, eu acho cefalexina de R$5, R$10, R$15. Obviamente que tudo tem a qualidade também. Mas, quando eu olho a cefalexina mais barata na veterinária, uma cartela é R$100. Não são todas as pessoas que podem acessar produtos veterinários. Produtos veterinários têm uma marca mais cara por si só. Então, a gente imagina que esses produtos veterinários já chegarão com um custo mais elevado do que um produto de uso humano, né? Então, ter esse acesso de todas as formas e o médico veterinário, junto com esse responsável, poder optar pelo que eles considerarem melhor para aquele paciente. Esse seria o meu sonho. Boa. E você, Marcela? Eu acompanho a Carol, acho muito importante o acesso ser democrático, né? Não adianta ter o produto disponível que poucas pessoas têm condição de comprar para os seus pets, então é importante que seja acessível a todos. E para isso, eu entendo que, para além dos produtos importados, dos produtos nacionais, né, disponíveis nas farmácias e drogarias, é muito importante também as associações, os produtos das associações, né, a atividade das associações que acolhem esse tutor, direcionam, orientam, né? Então, que também seja possível o autocultivo para todo mundo, que não seja necessário entrar com habeas corpus para provar que aquele cultivo se dá para fins medicinais, para aí sim não correr o risco de ser preso, constrangido, ou ter sua casa invadida. Então, é muito importante que as pessoas tenham acesso, que os pacientes veterinários tenham acesso, que as pessoas não sofram mais constrangimento por estar simplesmente promovendo a sua saúde ou do seu pet ou do seu filho. Enfim, né, que seja acessível a todos e que não seja mais passível aí de qualquer tipo de constrangimento. Bueníssimo. E agora a gente chegou no Cannabis Indica, que é o momento em que eu peço sugestões de conteúdo, de pessoa, de alguma coisa relacionada a cannabis. Se vocês tiverem alguma sugestão relacionada a cannabis na veterinária, pode ser interessante também. Não sei, de repente, Marcela, ler alguma coisa jurídica específica que pode ajudar? Ou, enfim, nomes e conteúdos. O que vocês sugerem para nossa audiência?
Bom, da parte jurídica a gente não tem ainda livros e doutrinas, né, trazendo aí um trabalho profundo sobre esse tema, porque é um tema bastante recente, né? Então, o que eu posso sugerir, né, seria a pesquisa, a leitura das normas que têm relação com a prescrição dos veterinários. Então, a instrução normativa, número 35 do MAPA, a portaria 344 e outras normas, né? O decreto 5053, enfim, normas que têm também as normas da Anvisa, né? Que versam sobre cannabis. Então, é interessante ter esse panorama, até porque os médicos veterinários podem prescrever medicamentos e substâncias de uso humano e de uso veterinário. Então, é interessante também se apropriar aí desse conteúdo. Mas, no mais, a gente ainda não tem aí um livro que eu possa indicar. Bom, pelo menos eu desconheço. Se alguém conhecer, por favor, me indiquem. Acho que a Carol vai saber falar um pouco mais, né, Carol? Olha, eu indico fortemente que todos os profissionais, principalmente os médicos veterinários que estejam interessados em ter essa abordagem dentro do seu consultório também, se atualizem acerca da endocannabinologia, né, que é muito importante. A cannabis ela é uma ótima ferramenta terapêutica, tem uma perspectiva gigantesca, principalmente se a gente pensar em todos os fitocannabinoides que têm potencial terapêutico, não só o THC e o CBD em questão, mas a gente tem que ter essa noção que tivemos um déficit durante a nossa formação profissional, que é a ausência dessa matéria tão importante. Então, precisa muito que os médicos veterinários procurem ou cursos ou pós-graduações que já existem hoje na medicina veterinária em medicina canabinoide. Então, uma coisa que é muito importante te dizer também, que outro diferencial do Conselho Federal de Medicina Veterinária é que hoje eles nos abriram margens para que a gente comece a estruturar dentro do Conselho Federal a especialidade de endocannabinologia. Que o profissional tenha a sua carteira de especialista em endocannabinologia. Isso é muito importante a gente destacar. Então, esses profissionais, eles têm que se preparar que daqui 2, 3 anos, isso vai estar estruturado dentro do Conselho Federal. Então, é o momento de quem tiver que buscar uma pós-graduação, por exemplo, que entrar nesses estudos, que entre, porque possivelmente aí, em breve, dentro de alguns anos, teremos a prova de especialistas e então essa especialidade dentro da medicina veterinária, saindo na frente de todas as outras profissões. Tem algum livro, alguma coisa assim que você sugira que as pessoas possam ir buscar? Sim. Para estudar endocannabiologia? Quem quiser conhecer mais desse mundo, né, no link da minha bio fica um livro eletrônico que eu escrevi, são mais de 200 páginas sobre o uso da cannabis na veterinária. E esse livro eletrônico, ele traz mais de 500 artigos científicos que eu reuni ali e coloquei todas essas informações. Mas tem um livro em inglês, aí vai ter que ser um público que consiga, né, tem essa habilidade da língua, mas é um livro que se chama Cannabis na Terapia Veterinária, né, Cannabis na Veterinária. E é um livro muito robusto, assim, mais de 600 páginas, trazendo muitos pontos importantes sobre o sistema endocannabinoide, essa terapêutica e muitas outras coisas. Perfeito. Então, Carol, já que você falou da sua bio, deixa já os contatos, quem quiser te encontrar, quem quiser passar o bichinho com você pelas suas mãos, onde é que a gente te encontra? É só entrar no Instagram, @doutora Caroline Campagnoni, assim como tá aqui meu nomezinho, @doutora Caroline Campagnoni. E lá no link da bio, clicando ali naquele link que tem abaixo da descrição do perfil, já vai ter acesso. E também pelo site da Plantando Conhecimento, que é plantandoconhecimento.com.br. Vocês vão encontrar também lá muito conteúdo sobre cannabis, essa parte educacional, né, profissional pro médico veterinário. Em breve, para os advogados também, a comando aí da doutora Marcela, do doutor Emílio. Em breve. Olha só que parceria frutífera, fico muito feliz, gente. E Marcela, deixa pra gente também onde é que a gente te encontra, quem quiser ter a sua consultoria aí pra conseguir projetos exitosos dentro da cannabis, como é que faz? Então, podem me encontrar no meu Instagram, né, Marcela Sangold, SANGOLD, do meu sobrenome, Sanches Goldschmidt, eu peguei o começo dos sobrenomes.
Então, Marcela Sangold, meu perfil no Instagram e também no LinkedIn, Marcela Sanches Goldschmidt. Se jogar Marcela Sanches, provavelmente já me localiza. Através do Instagram também dá para achar o meu LinkedIn. E o meu e-mail, marcela@fns.dv.br. Bom, também tem o Instagram do meu escritório, que é fns.dv. Lá tem bastante conteúdo jurídico sobre, diversos temas relacionados tanto a cannabis como psicodélicos. É isso, gente. Adorei o papo. Muito, muito obrigada. Ter vocês duas aqui foi um luxo. E as portas estão sempre abertas pra vocês. É nóis, estamos juntas, meninas. Muito obrigada. Valeu, Anitta. Muito obrigada. É sempre um prazer falar com você, Anitta, e com a Carol também. Agradeço imensamente a oportunidade e o espaço. Muito obrigada. E estar aqui do lado de vocês duas, eu nem preciso falar, né? É muito coração, gente. É isso, gente. Vamos até a semana que vem. Beijinhos mil. Graças a você que ficou com a gente aqui até agora. Se você gostou do papo, deixa um like, uma estrelinha, um comentário, enfim, vai depender da plataforma que você está ouvindo o Cannabis Hoje Pod. Mas não deixa de fazer isso não, e se puder, compartilhe o episódio com um amigo, porque ajuda demais a espalhar e engrandecer o nosso trabalho. E se quiser falar comigo, é só mandar um alô no cannabishoje@gmail.com ou seguir a gente no Instagram, no @cannabishoje. O Cannabis Hoje Pod vai ao ar toda terça-feira. É apresentado por mim, Anitta Crepe, e produzido pela Leopoldo Electrical Group. Até a semana que vem.